ação. Mas vamos lá. Ontem, o carioca, o senhor Marvio Lúcio, brilhou, viu? Rapaz, o carioca mirou no que não viu. Assim, mirou em algo, acertou o que ele nem esperava. O deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, explicou, né? Falou sobre a relação dele com Eduardo Bolsonaro e a possível falta de empenho para apoiar o Eduardo, a Magnitsky e tantas outras coisas. O Vinícius não teve nem coragem de fazer juízo de valor porque ele não quer dividir a direita, né? Carioca questiona Nicolas Ferreira sobre não ter apoiado as movimentações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos junto ao governo Trump. Vamos ouvir juntos aqui a resposta do senhor Nicolas Ferreira. Porque estavam incomodados, pelo que eu... Se eu tô falando besteira, eu não lembro, ou não sei, porque eles não sentiram um apoio seu efusivo pelo Eduardo nos Estados Unidos. Cara, procede essa informação? Eles têm que decidir, né? Ou eu sou um cara irrelevante que só faz vídeo, ou aquilo que eu entro eu decido, né? Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Então fica difícil, né, Carioca? Quando você tá fazendo o seu trabalho, e aí os caras falam, só vai fazer vídeo, e aí depois pede um vídeo pra causa que eles querem. Então, sim, os caras querem o quê? Confete? Eu não vou sair dando confete pra quem tá me impressionando. E assim, e a outra coisa que é muito fácil de quebrar isso, é que eu não só publicizei o apoio da Magnitsky, como eu parabenizei publicamente o Eduardo. O Paulo Figueiredo. O meu vídeo deu mais... E você também, com o Paulo Figueiredo, você brigou, rompeu também ou não? Não, o Paulo tem um tempinho que confesso que eu não converso com ele, mas não... Tá, enfim, é só o Ala mesmo. Eu só acho que realmente esse tipo de coisa tem que ser muito bem avaliada, porque o próprio Ala mesmo, foram diversas... pra mim bravatas que foram feitas com diversas coisas e que, cara, não se cumpriu, e quem é o responsável por isso? Então vamos lá, eu nunca fiz parte de nenhuma negociação, conversa do exterior a respeito do plano que eles tinham, beleza? Nunca fui chamado e nunca estive presente. Como que eu vou entrar em algo, falar para as pessoas sobre algo que eu não tenho conhecimento a respeito? Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Eu nunca participei, viu, gente, de nenhuma reunião com Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, com o Marco Rubio. Eu falo só com minha tia, né? Falo com ele assim no Natal, desde a aniversário, meu primo. Mas no departamento de estado ali, Landau, nunca tive em Washington na minha vida. Não conheço o Trump, né? No máximo, sei lá, né? Deve ter curtido alguma postagem minha, deve ter assistido com um vídeo meu, nem sei. Mas mesmo assim é porque eu sou burro, eu sou inconsequente. Eu resolvi apoiar. Mesmo sem participar de nenhuma reunião, me perdoem por ser inconsequente, eu resolvi apoiar o Eduardo. E sei lá, né? Graças a Deus, talvez não, né? Talvez esse seja o problema do Brasil. Uma massa grande de pessoas, né? De bolsonaristas que também não conhecem o Trump, nunca nem viajaram. Eu nunca fui para os Estados Unidos, não, viu? Não é porque eu moro na Austrália que eu conheço o mundo, não. Eu só conheço o Brasil, a Austrália. E a única férias que eu tirei do país foi na Tailândia, que era mais barato que ir pro Brasil. Já contei essa história. Nunca fui nos Estados Unidos. E aí vários brasileiros, muitos deles humildes também, que às vezes trabalham o mês todo para ver se consegue pagar as contas, ousaram apoiar, mesmo sem participar do plano, né? Foram inconsequentes como eu, né? Então, realmente é aquela fase da Carmen Lúcia, né? 213 milhões de tiranos. Infelizmente, eu não sou tão maduro quanto o Nicolas Ferreira, que só apoia coisas que ele participa. E isso até me trouxe um conforto grande. Eu tô roubando aqui uma frase que foi uma análise que uma pessoa fez. Se o Nicolas só participa do que ele só apoia do que ele participa, né, do que ele faz reunião e, enfim, para poder apoiar. Agora fica claro que o Nicolas estava coladinho no Pablo Marçal, né, nas eleições de 2024, porque foi um apoio realmente assim efusivo, intenso. Então fica claro, né, o apoio que o Nicolas sabia muito bem tudo que o Marçal fazia, né, a questão da cadeirada que ele tomou após chamar o Datena, acusar o Datena de um crime gravíssimo, aquela carta fake do Trump que o Marçal disse que recebeu, o laudo falso. Então parece que o Nicolas sabia disso tudo, né? Ele só apoia efusivamente, intensamente, né? Quando ele participa de reuniões. Mas deixa eu continuar aqui, viu? O Menino de Ouro não tá pisando no chão hoje.
Olha, tem muita gente que me segue, que me escuta, que me ouve. E aí é o seguinte, eu vou falar sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não faço parte. E outra coisa, se a pessoa acha que um projeto só vai dar certo se eu estiver nele, então o projeto não é dele, né? O projeto é nosso. Eu acho que ninguém nunca disse que só iria dar certo se o Nicolas estivesse. Eu acho que o Nicolas estava sendo cobrado exatamente por ele ter as suas redes sociais tão infladas, tão engajadas, e que o apoio dele seria muito bem-vindo no momento em que, basicamente, Eduardo estava lutando sozinho. Né? E que os outros parlamentares não têm o alcance nem de perto que ele tem. Era meio por causa disso, sabe? Eu acho que falar que ele era o grande responsável... Acho que ninguém nunca falou isso, sabe? Acho que é até mentira. Acho que é até mentira levar por esse tom aí. Mas vamos terminar. Porque se não se dá certo, é o crédito teu. Se der errado, é crédito meu. Nossa. E realmente alguém acredita que a Magnish não caiu, a Magnish caiu porque não teve o apoio de tweet, de parlamentar? Pô, o Trump tem o departamento de Estado deles. O Trump é um dos caras mais poderosos do mundo. O cara tem toda a máquina do Estado. Ele realmente vai depender de um apoio de um parlamentar aqui no Brasil pra poder... Então, assim, quem acredita nisso, cara? Quem acredita nisso, Nicolas? Deixa eu te falar, velho, que tu é um vagabundo safado. O Trump, ele precisa do apoio no Brasil. Óbvio que ele precisa. Porque se o objetivo que estava lá na primeira carta dele era a anistia, era acabar com a perseguição de Bolsonaro, a única forma do Trump fazer isso, ser uns parlamentares brasileiros, é enviando, sei lá, o US Marshal, né? Um porta-aviões com homens armados, helicópteros e fazendo a força bruta. Porque a única forma de lutar pela liberdade é através do poder legislativo. Ele fez também pressão econômica, com tarifaço. Então, assim, quando se olha para as redes sociais e o que se observavam eram parlamentares de direita que ou estavam criticando o Eduardo ou estavam em silêncio, a mensagem que passa para o Departamento de Estado é, cara, vocês estão sozinhos. As medidas que o governo americano estão tomando não tem apoio nem da direita no Brasil. Então, sim, é importante. O Departamento de Estado está aí exatamente para isso, sabe? Eu queria dar play sem nem cortar, mas já cortei várias vezes. Então, senhor, deve ter feito um tweet muito bom sobre o Nicolás Maduro pro Trump ter prendido ele, né? Entendi. Então, a coisa não bate, ô Carioca. Então não tem chance de vocês entrarem num consenso e voltar a se falar. Não, meu irmão, pra mim, mais uma vez, pra mim vão aparecer coisas. Ele disse, postou que ia falar coisas de contratos, de empresas, de família, meu. Bem, enfim, as pessoas esquecem, cara, mas eu não. Eu realmente tô focado, cara, no meu trabalho, em construir base. Eu só tava curioso. Ele tem uma fala também do Flávio Bolsonaro. Posso mostrar do Flávio daqui a pouco. Né? Escolha dele do Flávio. Quem postou foi o Eric. Mas aí eu quero mostrar pra vocês os comentários nessa postagem do Vinícius. Botei em sequência aqui, do jeito que veio, balai de gato. Porque ele não era o protagonista. Comportamento típico de narcisista. Esse garoto não é baixo apenas na estatura, moleque. É o José Gomes. Eu já cheguei a acreditar que no futuro o Nicolas seria um bom presidente, mas o ego falou mais alto. Faltou humildade, sobrou arrogância. Que pena. O moleque é bom, mas está se deixando levar pela galera do tapinha nas costas, que diz que ele está certo em tudo, mas o tempo é seu da razão. Espero que ele caia em si e veja por qual caminho está seguindo. Antes que esteja tarde demais, se já não for. Aí o Petrópolis diz, tá ficando difícil esconder a soberba e a falta de caráter. A Regina Vilela nunca me enganou. Se deslumbrou logo após ser eleito deputado. Aí o Grilo, tá arrogante menino. O Tom, Carioca tá dividindo a direita. Vitória, sempre sabonetando. Érica, soberbo. Paulo Rockel, Nicolas faz jogo duplo. Cria dissidências, manipula a militância para seu próprio projeto, mantendo o discurso genérico enquanto na prática abandona pautas, alianças e a defesa direta de Jair Bolsonaro, tipo, descolar do Bolso sem perder o apoio dos apoiadores do Bolso. Só falta mudar para partido novo. Aí o Kleber coloca uma fala, né? Eu não vou jogar confete para quem tá me impressionando. Tava ali, ó. O cara era... Tu vê como são as coisas, né? Eduardo Bolsonaro já era o deputado federal mais votado do Brasil e tava fazendo vídeo pra eleger um menino que era vereador. Não era nem do estado dele, né? Que Eduardo não é de Minas. É esse aí que tava pressionando, né? Não vai, ele vai baixar a cabeça pra Eduardo? Ah, não é de jeito nenhum. Aí vem a Cláudia.
A questão não foi fazer vídeo ou deixar de fazer vídeo, mas a demonstração de apoio, menções, o que é dito em entrevista, atuação no parlamento, etc., não se falou em confetes, nem que o apoio de um indivíduo seria determinante, mas sim que a falta do apoio de alguns surpreendeu. Aliás, eu nunca vi Eduardo Bolsonaro criticando qualquer ação que favoreça a direita. É humilde e aceita o apoio como vier, além de divulgar e dar visibilidade. Se todos tivessem a 10ª parte de sua humildade, o descaso do Congresso brasileiro e até a sabotagem de muitos pesou sim, pois alguns atuaram contra as sanções sobre o dono do Brasil, enquanto outros calaram, ou seja, consentiram com a ação parlamentar de derrubada. O argumento do espantalho não é estratégia louvável. Fica achando que o povo é besta. Retuitador do futuro, estou focado no meu trabalho, tradução. Se lasca aí vocês, estou galgando objetivos e projetos pessoais, fazendo minhas redes próprias de influência no momento certo. Fecho com o Novo. OBS. Novo é refúgio de todos os traidores do bolsonarismo. Aí vem o Nigra. Estragaram o moleque. Aí a Catrina. Já foi a época que eu admirava esse cara. Hoje é de uma arrogância que só me afasta. Soberbo e ingrato. Que a vida ensine humildade e gratidão. Aí a Kelly. Meu Deus, o que aconteceu com o Nicolas? Não fez nada porque não foi o articulador. Vidas estavam e estão em jogo. Não vou jogar com o Fred Pão que está me impressionando. Estou sem acreditar. Aí diz o Learce. Mas por que então ele não foi procurar saber o que estava acontecendo e como poderia ajudar? Porque ele é estrela, Laércio. Ele vai perguntar saber. Ele é estrela. Você tem que adulá-lo. Será que a senhora Michele e a Aninha estavam aconselhando ele a não procurar o Eduardo? Assim, quem está organizando burocraticamente é o Sérgio Santana. Não sei como é a sigla. É tipo, sei lá, uma sigla aí. Não tem o CIPEC da vida? Não tem o Instituto Liberal Conservador que tinha? O Nicolas e a Carol e a Campanholo se uniram já tem um tempo aí já. A denúncia na época eu recebi de um conhecido, que é de direita, mas não é do campo conservador. Também não é liberal. É da linha libertária. Ele me contou umas coisinhas que estavam rolando aí, Sérgio Santana por trás e tudo mais. Ele me mandou o link na época do perfil que está sendo criado. Então a proximidade do Nicolas com a Campanholo é muito maior do que as pessoas imaginam. A soberba e o saltado do Nicolas é o tipo de pessoas que sofrem de carência de atenção, egocentrismo, imaturo. Ele só pensa em projeto pessoal, não tem espírito de time. Só quando alguém tem algo que ele deseja, aí sim tem conveniência de momento, né? Resumindo, oportunista. Aí diz o Duarte, dissimulado. Ele não precisava falar nada sobre Eduardo Magnitsky, bastava fazer uma caminhada pela anistia, por exemplo. Não houve nenhuma pressão tentativa de avançar com a anistia. Aí o Thiago, né? Carioca é excelente profissional de comunicação. Nicolas não percebeu porque é jovem ainda, mas ele indiretamente jogou a melhor coisa a ser feita nesse momento, né? No colo do Nicolas, né? A união. Com todo respeito ao Nicolas, suas respostas são evasivas. Eu não gosto do modus operandi do Alan, mas sem o apoio da base bolsonarista no Congresso, né? Mas seu apoio foi fraco. Discordo dessa fazer parte. Ele é carismático, mas é jovem, não um líder. Poderia ter emprestado carisma. Algo me diz que o bezerro de ouro não vai mais ser recordista de votos. Dá pra nascer alguém digno do legado do Jair. Aí diz o Esivaldo. Não posso falar algo que eu não sei ou participo. Pergunto, tudo que ele fala do governo atual, ele participa ou ele estuda pra falar? Pois é, se é do interesse dele, ele se aprofunda e explica pro seu público. Se ele considera irrelevante, descarta. Esse é o Nicolas. J. Cruz, subiu pra cabeça. O povo falando que ele vai ser presidente. Tá queimando a largada, infelizmente. Não entendo por que não larga logo o Bolsonaro e vai sozinho com o apoio da Ruiva. Vamos ver como vai ser as fotos da campanha deles. Aí vem o Newton. Não acredito que seria algum tweet ou vídeo. Era mais uma manifestação, mobilização do Congresso, algo para mostrar aos Estados Unidos. O advogado do Trump falou que faltou sinalização. A maioria das pessoas desdenhou das ações. Trump fez o melhor para os Estados Unidos, usou como moeda de troca, né? O advogado de Trump também não deve saber de nada, né? Ele é só advogado do Trump. Deve saber de nada o advogado do Trump. Eu lembro que o Martin de Luca falou isso na época, né? O que fizeram com esse moleque antes do Eduardo do Jair era um Zé Ruela. Se alguém ainda tem dúvida sobre esse moleque, tá sofrendo distúrbio, né? Porque é a coisa mais clara que o sol, né? O comportamento dele. Que decepção. Largou tudo, né? Só olha pro próprio umbigo. Desde a ida com o Eduardo dos Estados Unidos para participar da festa do Trump, ele abandonou a agenda com o Eduardo para se encontrar com o Pablo Marçal. Depois apoiou a candidatura de Farsal a prefeito de São Paulo, contrariando o líder Bolsonaro. Já posso chamá-lo de Farsantinho. Na verdade, meio que foi depois. A posse do Trump foi depois da aliança com o Marçal.
Alguém correu esse moleque, que pena, eu já gostei muito dele. Tempos difíceis são úteis para identificar e separar o joio do trigo. No fim, entendi que somente haverá dedicação, suor e sangue se o movimento de iniciativa for própria. Se a iniciativa e o protagonismo é dos outros, né? Se pode render reconhecimento mais pra eles do que pra mim, receba meu joinha em só. Tipo, você interessa participar de uma banda se for pro seu vocalista, nada de ser coadjuvante. Esse menino tá liso, gente. Era só chamar os dois pra uma live. Liso, pelo amor de Deus. Vai se perder. Ele acabou de dizer que o espírito do grupo que move o poder público com ele não existe. Eu não sei como funciona. Não é desculpa para não apoiar. Será que ele entrou na vida pública sabendo como funciona? Melhor, está achando ruim a vida pública? E aqui foi onde eu peguei o argumento do Marçal, do Edson. Uai, quando ele deu apoio ao Marçal em São Paulo, então ele sabia qual era o projeto, né? E que o Marçal era um mentiroso quanto mais. Quando abraçou o pigmeu dos bitcoins, sabia que ele tinha chamado o Bolsonaro de cadela? Será que ele só participa do que ele sabe, o que ele tá por dentro? Ele tá falando que ele não é 38. Mas para apoiar um Bolsonaro nos Estados Unidos, que é um projeto escrito, reconhecido da firma e autorizado pelos especialistas. Engana que eu gosto. Aí teve outro vídeo aqui que foi o outro recorte, que é falando do Flávio Bolsonaro. Eu lembro que o Eric repostou isso aqui. Vem aqui, ó, Eric. Deixa eu abrir aqui só pra vocês verem. Eu vou dar play pelo celular. Aí vocês entendem também por que eu dou play pelo celular. Vocês veem o que rolou com o Cláudio Dantas, né? Vê se eu vou querer ser o Cláudio Dantas. Melhor ter umas limitações técnicas do que problema com a plataforma. Cadê, Eric? Eita, também posto um monte de coisa, viu? Meu amigo. E... Pronto, já achei já. Ó. Vou botar aqui na tela, ó. Vamos ouvir. Que tá sedimentado porque o Bolsonaro decidiu e é o filho dele, pronto, acabou. Quando eu digo, digamos que eu sou soldado da direita, não é que eu sou, digamos assim, um escravo ou subserviente. Mas que aquilo que tivesse feito, cara, contra o PT eu vou fazer. Pra mim, essa é a minha linha. Eu fiz isso em 2022, eu rodei todas as capitais do Nordeste no segundo turno. Sem ser missão de ninguém, eu fui convidado pra um evento chamado Juventude pelo Brasil, estive lá presente, rodamos e tal, para Prorô, que um pastor foi e idealizou. Na CPMI do dia 8, tava eu e meia dúzia lá defendendo o governo Bolsonaro, firme e tal, tudo mais. Todos os podcasts que eu ia defendia também o governo Bolsonaro e tal. Então, assim, eu estava fazendo a minha parte. Com o vídeo do Pix, por exemplo, quem não viu o vídeo ou também percebeu que aquilo dali também desgastou o PT. Então, eu sou esse cara, que eu faço aquilo que eu acredito que realmente é importante pra poder desgastar o PT, que pra mim é um grande mal aqui no nosso país. Então, o Flávio, sendo escolhido, eu acho que, primeiro, eu acho que a gente precisa ter uma reunião, tô esperando essa reunião com o Flávio, ele assim, dá algumas... Você ainda não encontrou com ele? Não, encontrei com ele, mas eu acho que a gente não teve ainda uma reunião de diretriz. Tipo, como você vai colaborar, Nicolas? Eu ainda não tive isso. Da maneira como eu vou colaborar, Caso ele for do que for necessário. Quem que vai assumir o controle? Tem alguém que vai fazer a estratégia da campanha dele, que eu esqueci agora? Bicho, não sei. Alguém vai fazer a campanha dele? Você diz de marqueteiro? Não, que vai, tipo, ajudar a montar a agenda, a diretriz. Tem um político aí que eu esqueci quem é agora. Eu não vi. Bom, mas enfim, então... Tem um político, sabe quem é? É o Rogério Marinho. Mas o Nicolas não viu, não. É só o Rogério Marinho. Só foi notícia em todos os portais da imprensa. Inclusive com o Rogério Marinho abrindo mão da própria candidatura ao governo do Rio Grande do Norte a pedido do Jair. Já falou, Rogério, cuida da campanha do Flávio, pô. É mais importante pro Brasil. É mais importante a gente levar nacional que se você ser eleito, sabe? No seu estado. A Rogério me falou, beleza, capitão. É isso aí pra fazer? Então eu vou fazer. E nem falou com o Bolsonaro. Chegou o recado através do próprio Flávio e do advogado de Bolsonaro. E o Rogério Marinho falou, rapaz, eu não tenho pra que duvidar. Eu não tenho pra que duvidar do que o Flávio e o advogado do Jair me disse. O Jair, é o Jair que pediu. O Jair falou, é pra ajudar o Flávio? Não sou mais candidato ao governo. Mas o Nicolas não sabe. Ele tá muito ocupado. Ele não sabe o que acontece no próprio partido dele. Meu Deus, velho. Assim, é incrível, bicho. É incrível. Como ele não sabe. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguém falando isso. Viável. Ele vai na campanha. Pá. Pelo contrário. Hierarquia. Tá. Deixa eu ver se alguém notou esse aqui do Rogério Marinho. Não dá mais pra fechar os olhos pra conta do Nicolas. Pá. E acha. Bezerro de ouro. Olha lá. O interesse do Nicolas é tão grande na candidatura do Flávio que ele ainda não sabe
que Rogério Marinho é o coordenador da campanha. Ele vai ser solicitado de joelhos. Rapaz, ele não sabe não, gente. Ele precisa ser orientado, vai ter reunião ainda, viu? A estrela aí pro nosso Ronaldinho Gaúcho dos teclados. Vai lá, vai. Que isso já está sedimentado, eu acho que tem algumas coisas que vão assim corroborando nessa candidatura, que é a indicação do candidato ao Senado do Rio, né? Tem até abril também poder fechar, e cara, na política real, assim, pra mim, tudo pode mudar. Mas pra mim, eu acho que ele tá indo extremamente bem nas entrevistas que tá dando, nos relacionamentos que ele tem feito, na forma como ele tá suportando as propostas que ele tem colocado, ele tem crescido nas pesquisas, né? Saiu uma, eu acho que foi ontem, anteontem, que ele já tá empatado no segundo turno com o Lula. Então, assim, cara, eu não vou ficar, digamos, fazendo análise de coisas que eu não tenho como mudar. Com relação ao Tarcísio, eu acho que o Tarcísio é um nome que Faria Lima adora, né? Faria Lima adora, que a galera do mercado ama. Não sei se foi sondado ter ali a Michelle como vice. Enfim, ele é um cara que foi escolhido pelo Bolsonaro para ser governador de São Paulo. Eu não entendo por que a galera, digamos assim, gera uma rixa tão grande entre essas duas pessoas, porque, cara... Informação importante, né? Foi sondado para ter a Michelle como vice. Bom, queria as suas conclusões, né? Eu falo quantas vezes eu não disse pra vocês que se eu fosse chutar o pau da barraca, é porque tem coisa que não dá pra provar, né? Até daria, mas daria como? Aí não sou. Sei lá, mostrar mensagem. Não dá pra seguir mostrando coisa assim, né? Conversa privada é conversa privada. E coisas que chegam pra mim. Mas. Absurdo, gente, sabe? O que acontece. Vocês souberem aí da missa à metade. Por isso que eu já falei em vídeo várias vezes que, tirando os filhos e as tias do Zap, eu não boto a mão no fogo por ninguém, velho, em relação a Bolsonaro. Os filhos e as tias do Zap. E por isso que eu falo pra você, eu falei isso pra Eduardo, falei, se eleger 10 deputados, você tem o dobro. Ele, como assim? Eu falei, me aponta aí 5 hoje, que realmente tá do teu lado. Ele sabe disso. Sabe disso. A pessoa, vamos assim, eu vou jogar limpo. O Tarcísio... Não, porque assim, tem uma ala que acredita da direita que, colocando o Tarcísio, teria mais chance de vencer o Lula por ele ser mais moderado. Sim, Tá. sim, tem essa ala, sim. Esse é o fato. Tem muita gente que às vezes não... Eu não gosto de determinar tema bolsonarista, não sei o que, isso é chato. Pessoas do polo, da direita, acham que o Tarcísio seria um candidato mais moderado. Sim. E isso poderia abarcar as pessoas de centro. mas também algumas pessoas mais à direita dizem que o Tarcísio, diante da sua política no governo do Estado, ele tem o Kassab, tem os caras mais do centrão do lado. Então eu tô dizendo o seguinte, mas a chapa com o Tarcísio seria uma chapa mais meio ligada ao centrão. Sim. E a chapa que o Bolsonaro escolheu, que no caso o Flávio, seria uma chapa mais direita pura, sim, meio que o centrão não tão presente. Eu acho que essa é a discussão. Portanto que o Malafaia parece estar... Sim. Malafaia, um abraço. O Malafaia tá louco. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm direito, cara, de discordar, de questionar, falar, cara, talvez não seria essa a melhor opção, ou não, essa é a melhor opção. Eu acho que isso é natural. Agora, desde que, obviamente, né, o Bolsonaro decidiu ir ao Flávio, a gente tem que trabalhar, claro, pra ser o Flávio. Agora, o que tem que deixar muito claro é que, como eu disse, né, eu não faço parte do planejamento digamos assim, do governo, da campanha do próprio Flávio, entendeu? Porque o que eu sinto muitas das vezes é que, enfim, da mesma forma como agora, né, Magnitsky caiu e aí nego botar a culpa em mim, daqui a pouco eu não tenho dúvidas que a estratégia dessa galerinha é fazer, tu não apoiou, pô, cara, o Flávio, além dele ter o sobrenome Bolsonaro, não, além do Flávio ter o sobrenome Bolsonaro, ele tem uma história. E se o Bolsonaro escolheu ele para ser o nome, ele acredita na força dele. E ele tem que, obviamente, se construir viável nesse sentido. Então, assim, eu sei que uma galera fica realmente, enfim, numa bolha, mas é importante deixar isso claro para as pessoas, sabe? Porque muitas vezes as pessoas acham que eu tenho um poder acima do que eu não tenho, cara. Você é um deputado federal. Eu vejo tanta gente, sabe? A própria forma como vocês, eles me tratam, sabe? É tanto apoio, tanto carinho. Sabe, às vezes se posiciona no do canal, ou só o fato de estar assistindo, sabe, todo dia. Fala assim, pô, velho, eu não tenho como te ajudar de nenhuma forma, mas eu tô te ajudando com minha audiência. Eu tô te dando esse engajamento. É uma visualização. Rapaz, de uma são dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares, né? É um número que mostra, dá uma certa autoridade. Aí chega ali, às vezes, não, toma aqui uma ajuda, vou aqui assinar o Atlas. Sabe, tu vê, pô, assim, o quanto as pessoas acreditam. As pessoas apoiam os jornalistas da direita por acreditarem que os jornalistas da direita podem fazer alguma coisa. Se as pessoas já fazem isso com os jornalistas, vocês sabem o que as pessoas fazem para eleger pessoas. O pessoal gasta dinheiro, imprime coisa, faz campanha, se desgasta, às vezes briga com parente,
sabe, o povão mesmo, assim, dá o sangue pra ver se o Brasil anda pra frente. Não, eu não faço parte da campanha. Vocês têm que saber que eu vou ver aí, né? Esperar a orientação pra ver o que eu posso fazer. Meu Deus, velho. O povo brasileiro faz até o que não deveria pra ver se conserta esse país. E tem gente aí esperando orientação. Vou ser honesto, viu? Eu esperei por esse dia, viu? Eita, Nicolas, que eu esperei, viu, meu irmãozinho? Tu revelar quem tu é. Ainda vai ter muita gente que vai estar dormindo. A maioria ainda. Vai segue dormindo. A maioria nem sabe do que tá acontecendo. A imensa maioria que tá no Instagram. Eu não faço questão de falar pra maioria, não. Faço nenhuma questão de falar com a maioria.